Boa tarde para vocês que estão aí do outro lado. Se você está assistindo esse vídeo na reprise, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que você aproveite bastante esse conteúdo rápido que eu venho compartilhar aqui com vocês. Eu tava com saudade de fazer live, fazia tempo que eu não fazia live. Manu, bem-vinda. Fazia tempo que eu não fazia live, sempre gravando vídeo, colocando aqui pra vocês, colocando vídeo aqui pra vocês, tudo gravado. Só que live eu acho que é mais legal. Muito bem. O tema que eu vou falar hoje, pra gente resumir aqui, pra gente não gastar muito tempo de vocês, é sobre metas. Metas. Metas que nós alcançamos, metas que nós queremos alcançar, metas que nós estamos alcançando, né? Ainda tem aí mais ou menos uns 3, temos aí uns 3 meses, né, pra gente poder colocar o ano na gaveta e falar, pronto, esse acabou, né? Ainda tem ainda uns dias, ainda tem alguns meses. Space Beauty, bem-vinda! E daí a pergunta que não quer calar é qual? Você alcançou suas metas já esse ano e está administrando o tempo que sobra para acabar o ano? Você está ainda no processo, está ainda na busca das suas metas, está no caminho? Você nem planejou desde janeiro e está ainda meio perdido? Como é que andam suas metas? É, Às vezes a gente programa meta, às vezes a gente programa meta em janeiro e vem naquelas falsas promessas, né, que a gente costuma fazer. Esse ano eu prometo que eu vou fazer isso. Esse ano eu prometo que eu vou entrar na academia. Esse ano eu prometo que eu vou. Esse ano eu prometo que eu vou emagrecer. Esse ano eu prometo que eu vou colocar o meu peso em ordem, seja para mais ou para menos. Esse ano eu vou aprender a falar inglês. Esse ano eu vou para a faculdade. Esse ano E aí, na empolgação às vezes das férias de começo de ano, que tá tudo mais a passos lentos, a gente até faz uma parte, né? Dá início, segue regradinho aí os 2 primeiros meses, 3 às vezes. Só que quando começa a apertar um pouco a situação, que você começa a ter muitas atividades ao longo do ano, problemas que vão aparecendo, imprevistos que vão surgindo, aí você começa a colocar como secundário essas metas que você estipulou para você. Como se, ah, eu quero voltar para academia, como se eu ter uma qualidade de vida. Eu não estou nem falando de ter um corpo sarado, né? Eu estou falando assim, uma qualidade de vida melhor, ter mais energia no meu dia a dia, ter mais disposição física, como se isso não fosse importante para você dar conta das outras tarefas que você tem para fazer. Faz sentido? O que acontece? É muito importante a gente definir metas que são realmente alcançáveis para que a gente possa, de fato, chegar no resultado que a gente quer, mas de uma forma que a gente entenda que muitas vezes vão aparecer imprevistos, que às vezes a gente não consegue driblar, vamos colocar assim, né? A gente não consegue driblar. A gente simplesmente tem lá o imprevisto, ou você pensa naquilo que você pode controlar, por exemplo, apareceu um imprevisto assim, assim, assim. Eu consigo controlar aquilo naquele momento, eu consigo resolver aquilo naquele momento, ou eu dependo de outra situação, dependo de outra pessoa. E aí você quer abraçar o mundo e não consegue fazer nem o que apareceu como imprevisto e nem consegue fazer aquilo que você já tinha se programado para fazer, né? Ou acha que se programou, porque se tivesse programado talvez não ia se perder tanto no meio do caminho. Por exemplo, posso falar por mim mesmo. Eu planejei algumas metas para esse ano. Algumas eu estou alcançando, algumas eu estou no processo e algumas nem saiu do papel. Por quê? Porque eu sou melhor ou pior que alguém? Não, porque às vezes a gente coloca a meta que inicialmente parece que funciona,
mas que às vezes não dá o resultado que você espera. E como que a gente age com relação a isso? A primeira coisa que a gente tem que pensar, é absolutamente comum às vezes acontecer algumas mudanças. Não estou dizendo que quando aparece o imprevisto e você sai do foco da sua meta, é um problema. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você põe uma meta e tem um problema que você tem que desviar o seu rumo da meta, você tem que ter consciência que, bom, talvez agora eu não consiga chegar no planejado, mas você precisa ter em mente que aquilo não pode sair do seu radar. Você precisa achar um caminho de volta depois, fazer um retorno nessa avenida e voltar para o caminho que você estava. É como se você está viajando. Você está viajando, você pega a estrada, você tem que ir para cá. Você pegou a rua errada? Ih, imprevisto. Passei batido, errei a entrada. O que você faz? Você busca o próximo retorno e volta para o caminho que estava antes. É assim que funciona com metas. Isso é a primeira parte, ou seja, ter claro aquilo que você quer. Aceitar aquilo que às vezes vem. Aceitar, entre aspas, né? Entender que tem coisas que fogem do nosso controle e que às vezes a gente precisa respirar, dar uma afastada, dar uma recuada, observar melhor, fazer alguns ajustes e retomar a ação em rumo à meta. Vamos dar um exemplo aqui. Eu, como sou professor, a maior parte das vezes eu converso com alguns outros professores e a gente vê muito essa questão do não reconhecimento, porque a gente sabe, né? Professor, às vezes, vamos pensar assim, para ganhar às vezes R$ 6.000 no mês, precisa às vezes trabalhar de segunda a sexta, pegar os 3 horários, né? Às vezes pega manhã, tarde e noite, e aí no final de semana tem que sacrificar às vezes um passeio em família, estar com a família para preparar a aula para outra semana, corrigir trabalho de escola. Então é uma vida bem desgastante. É uma vida bem desgastante. Só que a gente precisa entender o seguinte: como que é? Vamos pensar assim, vamos fazer fictício. A meta. Dois tipos de meta. Primeira meta: ganhar a mesma coisa trabalhando metade. Então, o professor, nessa condição que eu acabei de falar, ganha 6.000, mas trabalha de segunda a segunda, basicamente. Ele quer trabalhar o quê? Metade daquele tempo para ganhar a mesma coisa. Oi, Isilda, bem-vinda. Então o professor ele tá ganhando uma grana, ele quer ganhar a mesma grana e diminuir a quantidade de trabalho. Isso é uma meta para ele. O que ele tem que fazer? Pensar como que ele vai escalar aquele trabalho para uma forma que ele possa, eventualmente, dar aulas de reforço, dar aulas online. É, eu não estou nem dizendo trocar efetivamente de instituição, mas às vezes é o caso de trocar a instituição, fazer, se desenvolver ainda mais e de repente entrar numa escola que pague mais para que você possa trabalhar menos, eventualmente. Boa tarde, Zilda. E então isso é uma opção, mas o que eu quero dizer aqui é como que você pode trabalhar de uma forma que fique mais escalável o seu trabalho para você atingir determinada meta, trabalhar menos, tendo mais resultado. Essa ferramentinha que vocês estão Essa ferramentinha que vocês estão me assistindo aqui agora, pela live, que é o seu celular, ele é uma ferramenta extraordinária para você poder fazer dinheiro. E isso é fato. Verdade seja dita. Dá trabalho? Muito. É possível? É. É simples? Sim. Dá trabalho? Muito. Eu sei que fui redundante, mas para vocês entenderem que não é impossível, não é complicado, mas é trabalhoso. Postar todos os dias, estar respondendo enquete, tirar foto, fazer postagem. Eu tô vendo aqui, ó, Space Fit, por isso que eu falei tirar foto, né? Space Fit, a loja de roupas de academia onde eu treino, esposa de um dos meus treinadores lá da academia, Net. Vou fazer o merchan pra ela aqui, tá? Comprem roupas na Space Fit. Space Fit, Space.fitness oficial.
Space.fitness oficial. Entra lá, dá uma conferida, tem bastante roupa bacana. O que acontece? Então o professor ele quer escalar nesse sentido. Ele tem que começar a colocar a cara a tapa. Ah, como é que o professor vai querer ser visto, vai querer arrumar mais alunos para trabalhar em grupo, montar um grupo de alunos, um grupo de aula, sendo que ele não põe a cara a tapa. A gente vê muito caso assim de professor, e isso vale para qualquer área do ensino, tá? Eu vejo muito professor que é uma pessoa que quer estar ali meio pública, mas quando você entra na rede social, é bloqueado, né? Você precisa pedir permissão para ver. Eu peço permissão quando eu vejo pessoas que eu conheço, que eu quero ver o que eles estão fazendo, o que eles estão postando, como eles estão trabalhando. Quem vê close não vê corre, ó. A Space Fit aqui colocou, a NET colocou aqui. Quem vê close não vê corre, é isso mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma rede social, mas ela é bloqueada, ela é restrita, tem que pedir permissão. E às vezes a gente está num um mundo muito dinâmico. Claro, pensa o seguinte: a minha rede social ela é só para eu guardar as minhas fotos. Então eu tirei uma foto, fui no parque, saí com a família, então você põe ali tudo bem. Mas agora, se você é um profissional que você quer aumentar a sua renda trabalhando um pouco menos, ter uma rede social aberta para que qualquer pessoa possa olhar ali, aí você vai desvincular foto de família. Você não vai colocar foto de criança, foto de marido ou mulher, foto muito íntima, assim, né? Íntima no sentido de estar na praia, tá, né? Não. Você coloca foto referente a trabalho, né? Você põe foto referente a trabalho. Quais as suas qualificações? Você é professor de português? Coloca postagens sobre língua portuguesa. Você é professor de matemática? Coloca dicas de como facilitar o ensino ou o entendimento da matemática para qualquer área. Se é professor de música, coloca dica de montagem de acorde, dica de percepção. Ah, o importante é você estar sempre colocando algum tipo de conteúdo. Por quê? Isso é uma amostra grátis do seu trabalho. Às vezes, muitas pessoas vão ver aquilo e as pessoas vão falar: ah, mas tudo bem, o cara vai seguir, vai pegar um monte de conteúdo seu de graça. Não tem problema. Mas quando a pessoa precisar de alguém para fazer um concurso público e, nossa, eu tô com dificuldade nessa matéria e só o concursinho não tá dando certo, eu preciso pegar um professor particular. A pessoa que ele vai olhar é você, porque você é a pessoa que está oferecendo conteúdo gratuito, entende? Né? Então a meta para professor, né? Estou dizendo aqui na questão de professor, você pode começar a escalar o seu trabalho desse jeito. E existem várias formas de você atingir mais pessoas. Você investe uma graninha no tráfego pago, que é aquele famoso arraste para cima, saiba mais que aparece ali no feed de informações. Muitas pessoas vão ver o seu conteúdo, porque são pessoas que vão olhar aquele conteúdo, porque são pessoas que buscam aquele tipo de conteúdo, não é aleatório, é um público direcionado. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho da Space.fit oficial, na questão de metas, né? Vou dar um exemplo, por quê? Porque isso aqui é uma coisa, produto físico, o dela, né? Roupa. Você não compra roupa na internet e usa na internet, né? Não é um curso, é roupa, você precisa comprar e receber. Para quem é lojista, para quem é empreendedor, lojista, que vende produtos físicos para entregar para outras pessoas, também é muito importante estar ali colocando bastante dica, falando o melhor tipo de tecido para determinada função, né? No caso de roupa de academia, como a gente até conversou uma vez, né? Por isso que eu estou falando aqui. Ah, para mulherada que faz agachamento, colocar uma roupa que mostrar o material de uma roupa de calça que é zero transparência, para pessoa que às vezes sua bastante, um tipo de material que absorve o suor, que não faz você ficar grudento, alguma coisa assim, sabe? Sempre está colocando isso. E a meta, nesse sentido, é quantas pessoas eu quero atingir, quanto eu quero faturar. E entenda que é uma coisa que às vezes parece que não, mas não fica muito claro. Faturamento não é o lucro líquido que a gente tem. Faturamento não é o lucro líquido. O faturamento é o valor bruto. Aí você tira imposto, tira o que você gastou com o seu material, se você teve que pagar alguém para fazer alguma coisa, você tira isso, o que sobra é o teu lucro líquido. Daí você precisa entender, pô, eu quero tirar um lucro líquido
vendendo roupa na internet, eu quero tirar um lucro líquido meu todo mês de 10 mil reais. Vamos pôr assim. Eu quero tirar um lucro de 10 mil reais todo mês. Para eu tirar um lucro líquido de 10 mil reais, eu preciso fazer um faturamento, vamos pôr ali, de pelo menos 20 mil reais no mês. E desses 20 mil reais eu vou tirar o que eu gastei do meu o imposto, eu vou tirar o que eu gastei com frete de entrega, vou tirar o que eu gastei com edição de vídeo, vou tirar o meu recurso para poder reinvestir na máquina para poder deixar aquilo rodando. Aí você está pensando na sua meta de uma maneira inteligente. Não simplesmente, eu quero ter dinheiro. R$ 1 é dinheiro, então se você tiver R$ 1, você está bem. Entende? Ó, a NET colocou aqui, ó. Fiz hoje um stories mostrando o conjunto zero transparente. É isso. Colocar, falar, colocar a imagem, dizer o que você está fazendo, como que aquilo funciona, tipo de material, melhor tipo de pele, né? Porque parece que tem tecido, que tem pessoas que têm pele que tem alergia a determinado tipo de tecido, algumas coisas assim, né? Então é interessante ter todo esse cuidado, porque quando a pessoa entra e tem todo um detalhamento de tudo aquilo que você oferece, a pessoa só não vai comprar se ela realmente não quiser comprar. Ou se ela realmente não tiver dinheiro para comprar naquele momento. Mas geralmente, se a pessoa tiver a grana, ela só não vai comprar se ela não quiser. Tá? Então vamos lá. Metas, eu dei dois exemplos aqui, a fazer um só, acabei falando de dois, com material que você pode fazer como um infoproduto, que no caso de aulas, ou material físico. Falei da net, né, roupa, mas pode ser qualquer outra coisa, celular, relógio, suplemento alimentar, caneca, copo, estamparia, qualquer coisa. Qualquer coisa que você entregue material físico. Meta. Eu quero chegar na meta de X, faturamento X ao ano. Vamos pensar, se você quer ter uma um lucro líquido mensal de 10 mil, vamos colocar assim, um lucro líquido mensal de 10 mil. Pensando, vamos dar tudo fictício aqui, tá? Seu faturamento tem que ser 20 mil, pelo menos. 20 mil dividido vezes 10, vezes 12, perdão, vai dar 240 mil no ano, né? 240 mil no ano. Para você ter 120 mil líquido de lucro dentro desse ano. Como eu falei, é possível? É. É simples? É. É trabalhoso? Muito. Porque você precisa estar sempre colocando sua cara para bater. É um emprego, é um trabalho. Beleza, então você entendeu que você quer chegar em 10 mil líquidos. Tudo bem, isso é a meta principal. Como que você faz para você não se perder no meio do caminho? Aí que entra a grande sacada, porque tem muitas pessoas que elas se perdem no meio do caminho. O plano está mais ou menos estipulado na cabeça, mas vai se perdendo durante o caminho. Qual que é a ideia? Você já tem a sua meta principal. Vai fazendo subtópicos. Subtópicos. Então para eu chegar em 10 mil líquido, né, 20 mil de faturamento, eu preciso o quê? Eu preciso falar sobre tal coisa, preciso fazer tal coisa, preciso organizar tal coisa, preciso ter um dia. Então, vamos lá. Fazer a propaganda. Então, eu preciso ter um dia ou 2 ou 3 dias onde eu vou fazer só propaganda. Então, eu vou tirar um dia que eu vou gravar, vou tirar uns 2 dias e vou gravar uns 5, 6 vídeos para eu poder fazer a propaganda. Uns 5, 6 vídeos, mas não vai soltar de uma vez. Você vai gravar uns 5, 6 vídeos e vai guardar. Aí você vai lançar um por uma semana, deixa rodando uns 2, 3 dias, uma semana, deixa rodando. Vai fazendo comentários, caixinha de pergunta, tira um outro dia, caixinha de pergunta, um horário. Aí naquele dia você vai perceber, pô, esse vídeo deu engajamento? Deu um engajamento legal. Deixa eu ver o próximo. Aí você roda o segundo vídeo. Isso eu tô falando tudo no modelo orgânico, tá? Você vai jogando vídeo, as pessoas comentam. Joga outro vídeo, as pessoas comentam. E você vai percebendo qual que dá mais engajamento, qual que dá mais retorno positivo. O que você pode fazer? Isso é uma parte. Então você vai pegar e você vai separar um dia para você fazer todos esses vídeos, 1 ou 2 dias, dependendo, né? Ok. Então você vai pegar um dia e vai fazer todos os seus vídeos, né? Vai fazer uma meia dúzia aí de vídeos. Você vai separar um dia para você
um horário durante o dia, todo dia, para você só responder caixinha de pergunta. Aí você vai pegar todo dia. O que é os especialistas em internet falam que é o mais recomendado? No mínimo 3 minutos de stories todo dia. No mínimo 3 minutos de stories. 3 minutos de stories significa 12 janelinhas de 15 segundos. Então, se você quiser ir falando, você fala 1 minuto de manhã, 1 minuto à tarde, 1 minuto à noite, todo dia. 1 minuto não é muito, percebe que não é impossível, é simples falar 1 minuto. Só que é trabalhoso, às vezes a gente trava para falar por 1 minuto. Tem que estar sempre fazendo para ir praticando. Sempre fazendo para ir praticando. O que mais? Então, eu quero pegar. Então, eu tenho lá um dia que eu gravei. Vamos lá, recapitulando. Eu tenho um dia que eu fiz todo o meu cronograma. Então, eu vou gravar 6 vídeos em 2, 3 dias. Vou fechar minha agenda nesses dias. Vou gravar todos os vídeos. Se eu tiver condições de contratar alguém, melhor ainda. Se não, chamo um amigo, outro, faço na raça aqui, celular mesmo. Faço e vou divulgando. No outro dia, você põe todo dia ali uma caixinha de pergunta. Todo dia você põe uma caixinha de pergunta. E, e todo dia você tira 1 hora do seu dia só para responder as caixinhas de pergunta. Dá uma olhadinha, responde caixinha de pergunta. E aí você aproveita e já faz uma publicaçãozinha de um. E você já vai respondendo as caixinhas de pergunta, já vai gerando stories. Então uma coisa já completa a outra. E você vai olhando como que está indo o engajamento das pessoas. Aí, para a parte de venda, tem a questão de você mandar portfólio, deixar sempre bem anunciado a questão de valores. Se você não quiser deixar o valor especificado aqui no seu própria rede social, você pode deixar para as pessoas que elas podem te chamar inbox e você responde o mais rápido possível. Tudo cronometrado. Por quê? Do mesmo jeito que a internet é uma ferramenta muito boa para a gente fazer dinheiro, para a gente fazer os nossos atendimentos, para a gente fazer várias coisas bacanas, a internet, a rede social de modo geral, ela pode ser um vilão também, porque às vezes se a gente não tiver controle, não tiver um domínio sobre a ferramenta, eu vou fazer uma postagem. Aí você entra na postagem e você vê o Reels de um cachorrinho dançando. Aí você vai arrastar o Reels, aí aparece um negócio, aparece outro negócio, aparece outro negócio. E quando vê, você já passou uns 15 minutos fazendo nada. Às vezes você ficou ali uns 15 minutos fazendo nada. E então você tem que ter muita clareza daquilo que você quer fazer. Eu vou fazer postagem. Então você já deixa mais ou menos o cronograma escrito aqui que eu quero fazer. Vou falar sobre tal coisa. Já entra, faz a stories. É isso, 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 isso. Ponto. Acabou, sai. Na hora que você tem que entrar para você responder caixinha de pergunta, para você colocar uma nova postagem, seja no story, seja no feed, adicionar uma foto, todo dia adicionar algum conteúdo ou pelo menos a cada dia sim, dia não, no feed colocar algum conteúdo para que as pessoas estejam sempre olhando. Estava conversando com a Manuela hoje, inclusive durante o treino, assim, eu estava conversando com ela e é uma coisa que é verdade. Ela falou: um dia que eu não coloco nada na internet, eu perco um seguidor. E o contrário também funciona. A cada uma postagem que eu ponho, pelo menos um seguidor novo eu ganho. Daí você imagina, se todo dia você põe uma postagem, você ganha 1, 2 seguidores, porque ramo de roupa, ramo de curso é muito procurado. Você vai estar sempre aumentando. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é orgânico. Tudo isso visando o quê? A sua meta principal. Tudo isso aqui são só pequenos caminhos para você chegar na sua meta principal. Outra coisa, entender dos números. Se você já vende, se você já tem algum plano de fazer alguma coisa nesse sentido, o que é interessante? Quanto que eu estou vendendo? Estou vendendo tanto. Legal. Desse tanto que eu estou tirando, bruto, quanto que eu estou tendo que mexer aqui no dinheiro para pagar o frete de alguém, para pagar a compra de outros produtos? Quanto que me sobra?
Entender os números é muito importante também, porque se a gente não entende os números, eu ganho 10, gasto 10, ganho 10, gasto 11, ganho 10, gasto 12. Aí quando você vê, você está ficando no vermelho, sabe? E começar a entender. Não ter medo de colocar o preço honesto sobre o seu produto, seja ele qual for. Não ter medo de pôr o preço honesto. Entregar valor para as pessoas. E não digo valor, custo financeiro, o valor, o produto que você tem. Ah, eu dou aula de inglês. Ofereça o melhor curso de inglês. Mostre valor para as pessoas. Dê muita dica de inglês gratuita. Se vocês olharem, tem um professor de inglês que ele hoje em dia está milionário, só vende curso de inglês, que é o Mário Vergara. Ele é um especialista nessa. Ele foi um dos primeiros que entrou nesse mercado de aula online, curso de inglês online. E o cara hoje em dia só vive disso. Ele não tem que sair de casa, ele só dá aula online, tem tudo gravado, tem uma plataforma muito bem estruturada. Ele só vai renovando, só deixa rodando na minha máquina. Abre turma nova, fecha. Abre turma nova, fecha. Abre turma nova, fecha. Mas não é assim da noite pro dia. Às vezes demora 6 meses, um ano, dois. Vai muito assim. É... São as dores do empreendedorismo. São as dores do empreendedorismo. Você não vai abrir hoje seu Instagram, não sei que você tenha, se você tiver, é ótimo. Muita grana para você já investir em tráfego pago, já colocar muito conteúdo, já montar uma baita de uma plataforma. Talvez você já desponte em 3 meses. Pode ser que não também. Mas a ideia aqui é você ter essa clareza de que é simples, é possível, mas que também é trabalhoso, como tudo na vida, né? O Silvio Santos sempre fala, né? Se vocês procurarem, tem na internet muitos vídeos dele falando isso. Nada é fácil, tudo é difícil, tudo tem que ser lutado. Se algo vem muito fácil, desconfie porque isso não é tão fácil assim. Até loteria. Para você ganhar na loteria, você tem que ficar jogando, 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 jogando. É simples, é possível, mas dá trabalho e é muito custoso, custo financeiro. Para você atingir então sua meta principal, primeiro ponto, entregue muito valor para as pessoas. Resumindo em tudo assim, né? Entregue muito valor para as pessoas. Como? Se exponha. Se exponha de maneira positiva. Exponha seus produtos. Exponha suas ideias. Mostre como aquilo funciona. Mostre os benefícios. Mostre os prós e os contras, se isso tiver também. As contraindicações, vamos pôr assim. Para quem é mais adequado, para quem não é. Entenda o seu produto como ninguém. Entenda seu produto como se fosse o seu filho, né? Tecnicamente, os pais entendem os filhos. Eles sabem quando... Eu tenho 35 anos. Se eu tô com a cara meio amarrada, minha mãe já entende que alguma coisa... Ela pode não saber exatamente o que é, mas ela entende que tem alguma coisa errada ali. Entende? Por quê? Porque ela tem uma experiência de ter me criado, cuidou de mim a vida inteira. Então ela entende como é que funciona, como é que eu funciono. Ah, recapitulando tudo aqui de novo. Primeira coisa, faça um cronograma. Sua meta principal. Divida subtópicos. Tire um dia para você, um dia, 2, 3 dias que seja, para você montar vídeos relacionados ao assunto que você está trabalhando. Depois, tire alguns horários do seu dia, ou um horário, 1 ou 2 horas no seu dia, para você responder caixinhas de perguntas, para que as pessoas entendam cada vez mais o seu produto. Outra coisa, mas eu não tenho tempo de ficar respondendo caixinha de pergunta, fazendo stories, colocando vídeo no feed, é muita informação. Sim, de fato é. Mas, pensa comigo, se você tem uma caixinha de pergunta, você responde aquelas caixinhas de perguntas. Você pode salvar aquelas caixinhas de perguntas, seja se você respondeu em vídeo, se você respondeu em texto. Você salva aquilo no seu rolo de câmera do seu celular, o que aquilo faz? O que aquilo faz? Você já responde, você fez a caixinha de pergunta, já fez uma coisa. Quando você responde a caixinha de pergunta, aquilo já vira stories. Você já fez duas coisas. Quando você salva aquela resposta que virou stories e você vai selecionando por dia as melhores respostas, as melhores observações, as melhores perguntas que fizeram, você joga no feed. Já está feito. Você já tem 3 coisas feitas ao mesmo tempo, em uma única ação. Desde que você foque. Tirei ali 1, 2 horas e respondi. Passou disso,
você não responde mais. Ou responde só meio esporadicamente. Tem gente que vai reclamar no começo, né? Tem cliente que vai reclamar: pô, você não me responde, você ignorou o que eu disse. Mas isso vai acontecer o quê? Das duas, uma. Se a pessoa realmente gosta do seu produto, ela vai entender e vai ser educada a ficar atento nos seus produtos, no que você coloca. Ah, eu sei que todo dia o professor, o vendedor, ele põe caixinha de pergunta. Eu vou ficar atento para perguntar. Quando você é o primeiro a perguntar, provavelmente você vai ser o primeiro a receber resposta. Né? O Roberto Chiniachik sempre fala: quem chega primeiro bebe água limpa. Ou quem chega primeiro come comida fresca. Para você atingir as suas metas, você precisa ter um pequeno plano estratégico, tá? Se faz sentido, comenta aqui embaixo, seja aqui no ao vivo, seja aqui no replay, faz um comentário. Se ficar alguma dúvida também, manda pergunta. Se você não concorda com alguma coisa também, comenta e fala. A gente vai se alinhando. Eu ajudo você, você me ajuda a ficarmos cada vez melhores. Entende? Repara que começa a ficar constante, começa a ficar mais fácil, né? No mínimo começa a ficar menos trabalhoso. Olha só que legal, que interessante, uma experiência minha. Eu fiquei uns dois meses e meio sem postar nada, né? Eu estava trabalhando, fazendo umas outras atividades, acabei ficando um tempo sem postar nada. Como eu perdi essa frequência, como eu perdi essa constância de estar postando alguma coisa, cara, quando eu voltei agora, parece que eu estou recomeçando tudo do zero. Parece que eu não sei mais o que eu faço. Parece que o que eu estou falando é meio que recomeçar tudo de novo. E é natural. Por quê? Porque eu parei de ficar nessa constância de todo dia postar, responder, fazer vídeo, fazer stories, postar, responder, fazer live, fazer vídeo, fazer story. Eu parei um pouco com isso. Então eu travei. Não é que eu travei no sentido de não saber o que eu faço, mas você perde um pouco o ritmo. Aí você vai retomando aos pouquinhos. Quando você está na estrada, quem dirige sabe disso. Por que às vezes a autonomia do carro, o consumo de gasolina, de combustível de um modo geral, é menor numa estrada, para quem vai fazer uma viagem longa, do que na cidade? Porque na cidade você para num farol, você anda um pouquinho, você para de novo, você anda um pouquinho, você para de novo, você anda um pouquinho, você para de novo. E isso, cada vez que você vai andar de novo, que você para, que você vai andar de novo, o que acontece? Você gasta mais energia, você consome mais combustível. No nosso trabalho é a mesma coisa. Se a gente na estrada de uma viagem, você está ali 100, 120 direto, chega uma hora que o motor do carro gira sozinho, não tem tanto consumo de combustível. E isso é o que acontece quando a gente está aqui nesse mundo virtual. Se você está com constante postagens, você já começa a retroalimentar os seus canais de comunicação. E isso vai fazer a sua audiência aumentar e vai fazer com que você traga mais clientes para você. Voltando ao exemplo que eu falei do professor. Você vai fazer isso, você começa a captar mais alunos interessados em fazer aulas de reforço, aulas direcionadas. Você monta um grupo de pessoas, 20, 30 pessoas, dependendo de como for a tua forma de trabalhar. Você cobra um preço justo, pensando que você vai estar aqui no online, você não tem que se deslocar, não tem que pôr combustível, não tem que pegar condução, e você consegue ganhar a mesma coisa, né, pensando naqueles 6 mil por mês, trabalhando menos, porque você junta mais pessoas, você fala para aquelas pessoas, você grava aquilo que você falou, faz uma live, uma vez por semana, uma live relacionada à sessão, tira dúvidas e fala sobre aquilo que você estava falando e deixa gravado. Entrou uma turma nova, você não tem que falar tudo de novo. Você já tem aquilo salvo, você coloca lá naquele grupo. Ó, o assunto é esse, tá aqui. Você vai ter menos trabalho. Repara, o trabalho maior é no começo. Depois aquilo começa a ficar retroalimentado. Você vai fazendo sozinho. Ah, mas o meu trabalho é com vendas físicas. Beleza, você vai fazer a mesma coisa, mostrar especificações, mostrar valor, mostrar as qualidades, mostrar os prós e os contras. As pessoas vão começar a comprar, elas vão falar, elas vão indicar. Aí outra pessoa, uma pessoa chama a outra, uma pessoa chama a outra. Quando você vê, você já está fazendo todo o processo, mas tudo é preciso ter
essa disciplina, que acho que é a palavra-chave, é a disciplina de você fazer esse pouquinho agora, esse pouquinho depois, esse pouquinho depois, até que a coisa comece a ficar natural. Você não fica refém do seu celular, tendo que responder todo mundo a toda hora. E as pessoas vão ficar educadas e vão entender que você tem um ritmo. É só você pensar, a internet a gente tem que trabalhar com ela como que a gente vê na televisão. A televisão como é que funciona? Você sabe o horário que passa o programa. Se é um programa que você gosta de assistir, você sabe o horário que vai passar aquele programa. Então você vai ficar atento. Opa, deu o horário do meu programa, eu vou assistir o meu programa. Ali vai ter a propaganda de não sei o que, vai ter comercial, vai ter aquela atividade que você quer assistir, vai ter um monte de coisa. Tudo dentro daquele horário. Acabou aquele horário, é só no outro dia. Ou na outra semana, dependendo do programa. Na internet, a gente precisa trabalhar da mesma forma. A gente precisa educar o nosso público a quê? Não, todo dia, sei lá, todo dia, um dia da semana, determinado dia e horário, tem live. No outro, todo dia, em determinado horário, eu respondo pergunta. Todo dia, um minuto por um minuto de manhã, à tarde, de noite, eu faço um story, alguma coisa assim. Eu vou postar um vídeo, uma foto, uma dica, um conteúdo toda semana, todo dia na linha do tempo, né, no feed. As pessoas vão começar a entender que você vai ter uma rotina e as pessoas vão começar a acompanhar essa rotina. Entendeu? Percebe que chega um momento que no começo é mais trabalhoso, mas depois começa a ficar natural. E aí você não sente muito que é trabalhoso. E aí, para você chegar na sua meta que você estipulou ali, né, ficticiamente, né, nem sei se existe essa expressão, ficticiamente. Bom, essa meta fictícia, você chega mais rápido do que você imagina. Porque você já está com foco. Você já tem a sua meta, você sabe como tem que fazer todo o processo. Tá bom? Então, o recado que eu queria falar hoje era sobre metas nesse sentido. Como que você estipula a meta? Como que você consegue gerar mais renda trabalhando menos ou aumentar a renda que você tem hoje trabalhando ou a mesma coisa ou até menos também. Tudo pensando na meta, pequenos subtópicos para a meta e disciplina. Claro que isso que eu falei aqui foi só um exemplo de como que você pode lidar pensando em rede social. A tua realidade é você que vai ter que sentar e definir. E aí, deixo aqui um pequeno merchan da minha área. Como vocês sabem, eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal como coaching e especialista em PNL. Às vezes uma sessão, duas, três no máximo, às vezes, você consegue resolver muitos probleminhas. Por quê? Porque às vezes a gente não precisa esperar estar lá no fundo do poço para procurar ajuda. É que nem você ir no médico. Você não precisa ir no médico quando você já está morrendo. Você vai no médico fazer exame periódico para prevenir que você vai ter problemas, entendeu? Um processo de coaching serve dessa forma. Exemplo: processo de coaching para emagrecimento. Tô fazendo um processo de coaching, tô com um cliente de coaching que já resolveu muitas coisas e uma coisa vai levando a outra, porque o coaching vai fazendo ele entender que o problema às vezes está aqui dentro e ele começa a resolver essa questão. Um amigo meu estava com dificuldade na hora de gravar um disco. Fizemos uma sessão de coaching, ele já entendeu o que ele tinha que fazer, pensando nessa questão de meta e organização, já lançou o disco dele. Então, às vezes, a gente sabe o que tem que fazer, mas às vezes a gente sozinho não consegue estruturar. E aí a gente precisa buscar uma ajuda para ajudar a gente a se alinhar e nos orientarmos naquilo que a gente quer atingir. E deixo aqui os meus préstimos, caso vocês tenham interesse, caso alguém tenha interesse em evoluir em alguma coisa, tanto na área de trabalho, quanto na área pessoal, quanto na área social, familiar, eu posso ajudar vocês a estarem cada vez mais plenos naquilo que vocês buscam para a vida de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. A live foi rapidinha, bem objetiva. Espero que eu tenha sido claro no que eu disse. E se você está assistindo isso aqui no replay, compartilha com as pessoas, faça aqui seu comentário, deixa aqui seu elogio, sua crítica, salva, faça o que você achar melhor
para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima live. Tchau!